Bom dia, turma! Como foi o final de semana? Tudo bem? O professor vai hoje dar continuidade à nossa apostila, nosso caderno de atividades. E força aí, gente! Não tá entendendo? Olha o vídeo, manda uma mensagem pro professor, o professor explica para você sem problema nenhum, se não estiver conseguindo fazer as atividades aí, tá bom? Vamos ficar firme aí nas lições, tá bom? Não tem problema. Se você está fazendo aí, ó, durante o final de semana, à noite, à tarde, manda fotinho. O professor está registrando todos que todo mundo manda, o professor registra. Vamos lá, hoje é de geografia, ali na página 12. Na página 12, pessoal, geografia hoje, 21 de setembro de 2020. A proposta dessa atividade é analisar as transformações de paisagem na nossa cidade, comparando sequência de fotografias de épocas diferentes. Vamos lá? Então aí o professor vai lendo e vai explicando um pouquinho para vocês. Então essa atividade que a gente vai estudar aqui é para a gente ver quais transformações ocorreram na nossa cidade no decorrer do tempo, certo? E a cada tempo, né, existe uma forma de ser, um jeito de vestir, um tipo de música que é curtida naquele tempo, né? E hoje a gente está vivendo a história, né? A gente vê isso muito na história do país, na história da nossa cidade, na história do mundo, entendeu? E hoje a gente vai ser notícia lá na frente, por exemplo, uma coisa que vai ser histórico. A pandemia aí do Covid-19 vai ser algo que vai ser lembrado daqui 50, 100 anos. Olha, lá em 2020, há 100 anos atrás, teve uma pandemia onde o mundo parou. Então a gente está fazendo hoje parte dessa história. Então, aqui na nossa cidade não foi diferente. A gente vai ver alguma sequência de fotos ali para você perceber como que era. Aí você começa a olhar as fotos e ver qual eram os meios de transporte, como que eram as casas. Até hoje eles procuram preservar aquelas casas ali, como era o poste de iluminação, poste de energia. Aí vocês vão vendo algumas coisas assim, e muitas coisas estão se modernizando. Por exemplo, no centro da cidade foi realizado aí uns 5 anos, 10 anos atrás, toda a fiação. Você vai ver que ali na Rua da Praia não tem aqueles postes elétricos, ele tem iluminação, né? Aí você pode perceber e falar, nossa, professor, é mesmo. Não tem mais aqueles postes de energia ali perto da igreja, ali perto da Rua da Praia. Não tem aqueles postes que tem aqui na nossa avenida, na nossa rua, cheio de fio passando. Não, agora é tudo subterrâneo, entendeu? Está se modernizando. É a nossa história com a modernidade junto com aquilo que foi passado, né? Antigamente eles nem imaginavam que o fio poderia talvez passar por baixo da terra, né? E hoje muitas cidades já é assim, entendeu? Não tem mais aqueles postes de energia mais nas avenidas. Então tá aí, ó, a Igreja Matriz. A Igreja Matriz foi implantada no século um X, um V e um 2. A gente estudou lá em matemática, apesar de pouco tempo, estudou tanta coisa, né, gente? Então, com números romanos. Então, o X é 10, o V é 5 e os dois pauzinhos aí significa 2. Então, é no século 17. No século 17, mas foi derrubada, e a construção atual data do início do século 19. O prédio é construído em taipa. Taipa é um tipo de material da própria natureza, onde era coberto, né? Mantém as características de influência jesuítica. O que é a influência característica? A característica é como que ela foi feita, de influência jesuítica. Jesuítica de uma linha da Igreja Católica, onde tinha os jesuítas, que eles vieram para levar o nome de Jesus naquela época para as pessoas, onde tinha os padres aqui, né, que eles queriam construir os templos para as igrejas. Então eles eram jesuítas, né? Então influência jesuítica quer dizer influência
desses padres que tinham aqui. Então sofreu recentemente um trabalho de recuperação e pesquisa de suas características originais. Então, no decorrer de 100, 200, 300 anos, as pessoas que aqui vivem sempre dão um jeito de preservar a história, né? Alguma coisa que está caindo, mas não pode mudar o jeito que ela é. Do jeito que ela foi construída, tem que manter. Então ela foi construída com barro, com pedras que existiam aqui, né, de rio da beira do mar, com conchas, óleo de baleia. Olha que isso é interessante, barro, olha só a mistura que eles faziam para construir a igreja e aquelas casas ali. Foi feito de barro, conchas, né, aquelas conchinhas trituradas, óleo de baleia. Eles usavam muito isso para dar liga, né? Eles misturavam tudo aquilo ali e com isso eles foram construindo aí. Então aí, ó, nessa primeira imagem aí, fotografia aí em cima de vocês aí, essa é a igreja de São Gonçalo. Pessoal, onde fica essa igreja de São Gonçalo, que nunca vi? Então, você indo ali na igreja matriz, indo para a prefeitura, você vai ver uma igrejinha do lado direito ali, ó. Então ela data de 1603 a 1609, foi a construção dela. Então, ó, vocês começam a perceber aí, gente, ó. Começa a perceber. A rua era calçada? Não. Qual era o meio de transporte? Olha lá, é um carro de boi, ó, puxado por bois, né, cavalo. E olha só o poste de energia como que era, ó. Era diferente, né? Era assim que é um poste de energia, que levava energia para as pessoas e nem todo mundo tinha energia, tá? Era poucas pessoas que tinham na cidade energia. A maioria tinha lampião, vela, era assim, tá? Continuando. Descreva como é a paisagem representada na imagem acima. O professor já deu bastante informações aí. Atente-se às construções, a vegetação, o solo e o que mais considera importante. Então você vai descrever essa imagem aí, tá, pessoal? O que é descrever? Você vai olhar essa primeira imagem aí, ó, tá vendo? Da igrejinha de São Gonçalo. E aí você vai falar, escrever aí nessas linhas, o que você enxerga aí da época? Como que era a construção? Como que era a vegetação? Ou seja, olha ali a vegetação, ó. E aí é perto da praia, né? Então, como que era que você observa aí? Era rasteira, né? Era o que? Tinha que tipo de planta que você acha que deve ser? Ela é grande, alta, baixa? Ao solo, olha aí, ó, o calçamento, tem calçamento, era de terra, era de areia, perto da praia, ó, já estou dando dica, é perto da praia, hein? E o que se considerar mais importante? Então aí, no que está pedindo, construção, vegetação, o solo, e o que considerar importante. Eu considero importante aí, ó, vocês colocarem como que era o poste de energia, como que era a vestimenta deles, ó, geralmente, né, eles usavam. Os homens, principalmente, não existia você andar de bermuda, muito, a não ser que eles estavam perto da praia, né? Não existia sunga nessa época. Olha a roupa das crianças, geralmente de vestidinho, os homens de calça comprida e camisa de botão. Então não existia camiseta naquela época, né? Eles mesmos compravam o tecido, né? E eles mesmos fabricavam a sua roupa. Antigamente era assim, não existia loja para comprar roupa não. Tinha o costureiro, certo? Vamos aí para nossa B, da página 12 ainda. Agora veja esta imagem dos dias de hoje, igreja matriz. Olha lá, essa é a igreja matriz, também antiga, construída também na época da jesuíta, né? Tem centenas de anos aí essa igreja, né? É a igreja matriz, porque matriz é a maior que tem, é o que comanda as outras. Então, olhando essa igreja aí, o que você observa né? O que você observa na fotografia em relação à paisagem? O que você está vendo na paisagem? Eu sei, o que é uma paisagem? É o que ela mostra. Você olha assim pelo horizonte, o que você está vendo aí? Atente-se para a vegetação, o solo e as construções. Olha só, a igreja você pode perceber que ela não mudou quase nada. Agora o que está falando sobre as construções é as construções ali do lado, ó. Como que são como que tá as pessoas, né? O que você observa ali de diferente? Já tem
o poste de energia, você está vendo algum poste de energia? Eu estou vendo um ali, né? Mas é uma luminária. Mas você está vendo aqueles postes de energia passando pela cidade, né? Igual tem a nossa rua aqui? Não está vendo, né? Então aí você vai estar todas essas informações. Como que é aí? Tá, é terra? Como que está a vegetação, as árvores? Como que elas estão plantadas, né? E mudou? Era o que era de praia ou eles plantaram isso aí? Entendeu? E aí você coloca essas informações aí também, né? Parecido com outra, mas esse aqui é dos dias atuais. Como são as construções? Do que elas são feitas? Do que vai? E você pode pegar aí informações aí com quem está te ajudando, ou se você estiver sozinho, você vai começar a pesquisar de que é feita as construções, principalmente onde nós moramos. Para você ter ideia, eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, lá geralmente é o costume deles, não porque é necessário. Lá eles têm o costume de fazer todas as casas, são 99% das casas, são feitas de madeira. Não existe, eu falo, professor, mas eles não usam bloco, tijolo, não. Tudo lá é feito de madeira. A varanda é feita de madeira, que eles não usam pouca madeira porque grande parte do país é frio. Então eles gostam de fazer toda a casa totalmente feita de madeira. Olha só que interessante, né? As construções lá nos Estados Unidos. Agora vocês aqui, vocês vão falar do que é feito, como que eles constroem as casas aqui onde nós moramos na praia, né? Porque nós moramos na praia. Na praia eu tô falando assim, cidade que tem, não lá na praia, né? Uma cidade, quando fala a gente mora na praia, uma cidade onde tem praia, certo? C, vamos aí no C. Olha aí. Não, C, D, agora por aí, gente. Vamos lá. É que no celular fica tão pequenininho, né? Então, vamos lá. Quais as diferenças entre a fotografia antiga e a fotografia atual? Aí você vai falar qual a diferença, tá? Na fotografia antiga, aí você vai falar, né? Era assim. Na fotografia atual, ela tem essas coisas que a antiga não tem, certo? Você vai falando as diferenças, é uma diferença. E na F aí, né? Para você, como foi observar uma região em tempos diferentes? O que você achou de estar comparando? O que você de ficar observando? Nossa, como que as coisas mudaram, né? O que você achou? Com as suas próprias palavras, tá? Você vai escrever aí. São 3 perguntinhas aí, ó, na F. Quais foram suas sensações, impressões ou sentimentos? Ou seja, o que você sentiu ao ver aquelas imagens assim tão diferentes assim? Que sentimentos te ocorreu assim? Foi assim, o que você sentiu? Eu falei, puxa, tão interessante. Nossa, como que foi legal as coisas se modernizarem. Qual o sentimento que você de alegria? É essa a pergunta que tá pedindo aí, tá? O que você pôde perceber? O que você percebeu ali de interessante? Comparando as duas, né, as duas fotografias. Então aí você vai escrever nessas linhas aí com as suas próprias palavras, tá bom? Isto é uma resposta individual, certo? Não tá lá no texto, é uma opinião sua olhando as imagens, tá? Tem gente que vai procurar num texto lá, não tá lá, é uma opinião pessoal, tá, pessoal? Então vamos lá. 2. Agora é sua vez de ser um artista. Escolha uma das imagens abaixo que representa o patrimônio cultural da nossa cidade para desenhá-la no espaço indicado. Então você vai assim, ó, pessoal. Essas duas imagens aí, ó, é lá na Rua da Praia. Eu acho que vocês já perceberam onde fica, né? Essa Casa Esperança, onde vende tecidos ali, né? Roupas, né? Antigamente aí era um mercado, foi muitas coisas aí. A Casa Esperança é uma construção muito bonita, né? Antigamente eram de pessoas, né, da época que tinham dinheiro naquela época e fizeram uma construção bonita dessa. E aí vocês podem perceber, gente, olha só, isso aqui era a casa
de alguma pessoa que construiu uma casa grande, né? Que ela virou um comércio. E vocês podem perceber, eu já entrei lá dentro da Casa Esperança, inclusive lá em cima, lá era um salão de exposição de arte. E o chão não é feito de cimento, não, é tudo em madeira, madeira nobre, certo? As telhas lá construído, tudo feito de barro, entendeu? Ó, essas pedras, tudo. Então era uma coisa mais chique aqui, ó, certo? Vocês podem perceber que eles fizeram essas casas no modelo que vinha de Portugal, porque nosso país ele foi colonizado pelos portugueses, então eles faziam as casas de acordo com o costume de Portugal. Então olha só, as casas lá em Portugal eram feitas, não tinha varanda, era dificilmente tinha um quintal, eles eram feitos assim com a porta na rua, certo? Então era assim que eram feitas as casas, ó. Eles aproveitavam todo o terreno e as portas davam, e as janelas, no máximo tinha uma sacada ali em cima. E as portas já saíam na rua, entendeu? Você tropeçava na sala, já caía na rua, sentado. Então era isso. É bem perto ali. Então as pessoas passaram na rua, se quisesse algum tipo de privacidade, você tinha que fechar a porta, certo? Senão a pessoa passava na rua e já olhava lá dentro o que estava acontecendo. Então as casas assim eram no costume. Depois as pessoas foram acostumando, aí os brasileiros que aqui nasciam foi se adaptando de acordo com o clima, aqui que não era clima, aqui era um clima muito de calor, então as pessoas acham que tem a necessidade de ter uma garagem, aí começaram, cada um ter o seu carro, precisa de uma garagem, precisa de um portão, precisa ter privacidade dentro do seu quintal, né? Começaram a construir muros, começaram a construir varandas, né? Porque aqui é um lugar calor, né? De calor, então é isso. E aí tem aqui também essa antiga câmara. A câmara não ficava mais em frente à igreja, que hoje já mudou já de lá, não sei para onde está, mas a câmara ela era a câmara antiga e era uma cadeia, certo? Hoje está lá o batalhão de polícia, da polícia militar, né? Mas tudo isso aqui antigamente uma parte era a câmara e outra parte era a cadeia, onde as pessoas ali malvadas ficavam presas ali perto, né? Eu acho que seria bom, né? Dependendo do que o vereador fazia, já caía ali embaixo para cadeia já, né? Mas não é assim não, gente. Era totalmente diferente. Aí são dois patrimônios. Que é um patrimônio? É aquele que pertence à cidade. Então, se alguém aqui, o dono, quiser derrubar, não, vou construir um prédio aqui. Primeiro, que não pode construir prédio em São Sebastião. E segundo, que há uma lei onde tudo que é antigo e está construído, e mesmo que você for dono, você não pode colocar uma varanda ali, você não pode modificar nada. Mas, professor, ele é dono, ele não pode modificar. Não pode. Ele é dono, mas não pode. Isso aqui, a Câmara pertence à Prefeitura, mas aqui o prédio, ou se não me engano, pertence ao Estado. Mas qualquer prédio aqui, ó, do Centro Histórico de São Sebastião não pode ser mexido. Tem que pegar um monte de autorização ambiental, histórico na Prefeitura, para talvez fazer uma reforma para melhorar a segurança, sem modificar ele. Aí tem Condefat, e tem vários órgãos que vocês não entendem aqui. Então o professor deu uma explicação você a respeito da nossa cidade, e aí tem duas fotos. Aí você vai escolher uma e vai desenhar dentro desse quadro, tá? Você escolhe uma das imagens, qual que você achou legal? E aí você reproduz essa foto aí. Eu quero fotos bonitas, hein, gente? Não quero rabisco e nem um desenho torto, feito de qualquer jeito, sem pintar. É uma imagem, então você vai retratar ela pintando. Pintar. O professor é chato nessa parte, hein? Pintar não é rabisco, hein? Não é rabisco de criança de pré, não, hein? Pintar é pintar bonitinho, ó. Eu quero bem parecido aí, ó. Certo? Vocês que gostam de desenhar, primeiro faz fraquinho, né, para fazer o rascunho. Aí você tem certeza daquele desenho, aí você coloca um pouquinho mais sorte. E aí você vai colocando as cores. Ah, professor, é para pintar, é para pintar. Essa é a atividade, certo?
E agora, para amanhã, a gente vai ficar para ciências, que é terça-feira, né? Aí a gente vai ter aula de ciência. Tá bom, gente? É isso aí. Nossas atividades dessas são essas. E qualquer dúvida, o professor está aqui online, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. Deus abençoe todo mundo. Tchau.